Vamos dar continuidade ao nosso estudo de neuroteologia, a relação entre a fé e o cérebro humano. O que nos interessa é entender que os trabalhos de Descartes, de Broca, de Brodmann e outros ignoravam qualquer relação entre o cérebro e as atividades espirituais, mas todos eles observaram duas coisas curiosas. A primeira, observaram que pacientes epiléticos apresentavam intensas experiências espirituais e, de imediato, eles e outros cientistas viam uma relação direta entre as práticas religiosas e possíveis desenvolvimentos de psicopatologias. É por isso que, muitas vezes, a ciência, as neurociências em si, foram tomando uma postura de total oposição às manifestações religiosas. E mais do que isso, também observaram que pacientes que sofriam de algum tipo de esquizofrenia ou de surto esquizofrênico também apresentavam intensas experiências espirituais. Ora, se pacientes epiléticos e pacientes esquizofrênicos são mais voltados para a religião, para o conceito que se tinha na época, a dedução óbvia é que a própria religião em si poderia ser um fator desencadeador de alguma forma de psicopatologia. Mas esses conceitos começaram a ser mudados gradativamente, principalmente ao longo do século XX. Temos que destacar a figura do neurocirurgião Wilder Graves Penfield. Ele visava identificar a relação entre áreas cerebrais, estruturas encefálicas, com a memória humana. Entendia ele que a memória humana era dividida em vários tipos de funções e ele procurava entender qual área do cérebro era responsável por funções específicas da memória. Como ele era neurocirurgião, muitas vezes realizava cirurgias neurológicas e nas cirurgias ele estimulava eletricamente o hipocampo, que é uma área bem central na cabeça, dentro da cavidade encefálica, mas abaixo do cérebro. Então, ele estimulava o hipocampo, as amígdalas encefálicas, o hipotálamo, todos na região do diencéfalo. E, ao estimular essas pessoas durante a cirurgia, após as cirurgias, ele procurava fazer uma análise das experiências vivenciadas pelos seus pacientes. E ele constatou dois pontos bem importantes. Primeiro, que a região límbica era a responsável por experiências emocionais que podiam influenciar na memória permanente. Em outras palavras, a memória permanente está diretamente associada a experiências emocionais. Quanto mais significativa for uma experiência emocional, maior é a probabilidade de ela entrar naquilo que nós chamamos de memória permanente. E ele também constatou que as experiências emocionais causavam fortes mudanças comportamentais, muitas vezes mudanças radicais de comportamentos, semelhantes ao que ocorre nos grandes traumas emocionais e também nas conversões religiosas. Ele não entrou a fundo em si nessas experiências espirituais, mas ele constatou que as pessoas muitas vezes passavam por experiências muito significativas, que ele falava experiências como ocorre com qualquer pessoa quando tem um processo bem traumático de conversão religiosa. Mas o trabalho de Penfield não foi muito além disso. Porém, um outro cirurgião, também canadense como Penfield, chamado Michael Persinger, nascido em 1945, ele ainda é vivo, ele constatou que durante os ataques convulsivos epiléticos,
ocorria intensa atividade neuronal no lobo temporal. Até aí, nada de anormal. Ou seja, durante um ataque epilético, normalmente a área mais afetada é justamente a região temporal, essa área lateral à cabeça, logo acima dos ouvidos. Em 1980, porém, portanto algo bem recente, Persinger criou um capacete que emitia diferentes campos eletromagnéticos em baixíssima frequência e diferentes intensidades. E ele, ao colocar esse capacete na pessoa, estimulava áreas cerebrais em função desses campos eletromagnéticos. E chegou à seguinte conclusão: quando o sistema límbico, bem lá no meio da cabeça, em cima, porém lá dentro, era estimulado através do lobo temporal, a pessoa apresentava alucinações visuais e auditivas, sensação de estar fora do corpo e mesmo o senso do divino. Explicando o que era o senso do divino. 80% das pessoas pesquisadas relataram a sensação de uma presença não visível perto delas, mas que era uma presença normalmente agradável, muito associada aos conceitos religiosos que essas pessoas tinham. Essa estimulação neuronal da região límbica através dos lobos parietais levou Persinger a denominar o seu capacete de estimulação eletromagnética neuronal, deu o nome de capacete de Deus, porque levava as pessoas a passarem por experiências espirituais bastante significativas. E ele ainda observou uma outra coisa interessante, porque as pessoas descreviam essas experiências de acordo com conceituações espirituais que as pessoas já tinham. Mas ele observou que mesmo pessoas ateístas declaradas, pessoas que não professavam nenhuma forma de fé religiosa, descreviam fatos como uma sensação de unidade com o universo e relatavam alucinações visuais, como a aparição de uma visão angelical, de grande quantidade de luz e sons rápidos e de sensações sublimes, sensações agradáveis. Então, não era porque a pessoa tinha já uma formação religiosa que passava por tais experiências. Mesmo quem não tinha nenhuma forma de experiência religiosa, enfrentavam as mesmas sensações. Então, Persinger concluiu que havia uma relação direta nessa área límbica associada à noção de divindade que a pessoa possui. Mas o caso mais interessante que nós temos que relatar é o caso de James Wright Austin. Ele era médico do Colorado, nos Estados Unidos, porém, ao fazer um curso lá na Inglaterra, em 1982, ao ir para uma estação do metrô, junto do rio Tâmisa, enquanto ele esperava o metrô e contemplava as águas do rio Tâmisa, que corta Londres bem no meio, repentinamente ele passou por um momento de êxtase, onde o seu senso de individualidade ou de autopercepção simplesmente desapareceu. E, consequentemente, sua sensação de separação do mundo físico. De repente, ele se sentiu fundido ao rio, fundido aos edifícios, às nuvens. Ele descreve como sensação de unicidade, a qual ele deu o nome de onness, ou unicidade. Ele perdeu completamente a noção de tempo e a noção de espaço.
Em outro momento, nós já destacamos que quando uma pessoa começa a perder o controle de si mesmo, a primeira coisa que a pessoa perde é a noção de tempo, depois perde a noção de espaço, depois perde a noção de ambiente, depois perde a noção em si, a autopercepção, embora nem tudo vá seguir realmente nessa ordem: tempo, espaço, ambiente, autopercepção. Mas o que interessa é que ele simplesmente, ao contemplar o rio, passou por essa experiência que ele chama de onness. Posteriormente, ele, como médico, neurologista, um praticante das neurociências, procurou se dedicar mais ao estudo disso. Repare que nós estamos falando 1982. Porém, é importante destacar que desde 1974, ou seja, 8 anos antes, ele já era um praticante do Zen budismo, de uma forma de meditação budista. E ele associou essa sua experiência de onness com uma espécie de transe meditacional que o budista entra. Obviamente, ao fazer essa associação, a experiência dele caiu em descrédito no meio de muitos cientistas, de muitos estudiosos da época. Mas, como ele resolveu se dedicar com afinco a entender o que tinha acontecido com ele e viu que aquilo acontecia não somente com budistas, mas com pessoas de várias outras religiões e pessoas sem religião nenhuma, isso, de uma maneira direta ou indireta, serviu para mostrar que as religiões, qualquer uma delas, e as experiências místicas têm muito mais a explicar a ciência que os cientistas talvez venham a descobrir apenas com as suas pesquisas científicas. Afinal das contas, experiências desse tipo são relatadas ao longo dos milênios, portanto, não é algo novo, mas até então ninguém tinha realmente se preocupado em entender claramente tais experiências e buscar uma explicação científica para as mesmas. Em 1983, aconteceu um outro fato também importante, quando a Organização Mundial da Saúde, a OMS, reconheceu que a prática de alguma forma de atividade espiritual ou religiosa constituía um fator integrante para a saúde plena do ser humano, e a própria OMS incluiu o fator espiritual como um fator relacionado à saúde. E por quê? A própria OMS argumenta que pessoas religiosas apresentavam menos problemas de saúde em relação à média geral da população. Aí alguém de imediato pode argumentar: mas é porque essas pessoas vivem um estilo de vida mais regrada, então apresentam menos problemas de saúde. Mas quando se pegava pessoas que não praticavam nenhuma forma de atividade religiosa e igualmente viviam uma vida regrada como as pessoas religiosas, comparando esses dois grupos, constatou-se que as pessoas religiosas, em geral, apresentavam menos problemas de saúde que aquelas pessoas que, mesmo sem ser religiosas, também viviam uma vida regrada. E ainda a própria Organização Mundial da Saúde constatou que quando as pessoas religiosas ficavam doentes, apresentavam maior resiliência frente à doença e mais rapidez no processo de recuperação. Portanto, não é só uma questão de estilo de vida. Nós temos que entender que é muito importante a vida religiosa, a vida espiritual, a vida contemplativa, que ajuda muito a pessoa no enfrentamento dos problemas e, mais do que isso, no próprio processo de recuperação em meio às enfermidades.